Bom dia a todos. Com muita alegria que estamos aqui, sob as bênçãos de Deus, o amparo de Jesus e o carinho de Maria de Nazaré. O estudo de hoje é sobre o capítulo 11 do Evangelho, mas poderíamos, se nós estivéssemos na plateia, se nós estivéssemos com os nossos irmãos, nós perguntaríamos: quem gostaria do mundo renovado, um mundo melhor? Levante a mão. Claro que todos levantariam a mão. É o que mais nós desejamos, é um mundo melhor. É o que nós estamos todos almejando. Esse capítulo 11, todo ele, qualquer uma das mensagens, se reporta a este mundo modificado, que tanto queremos, que todos nós estamos esperando que aconteça o mais breve possível. O capítulo 11, que Kardec intitula Amar o Próximo como a si mesmo, nós vamos estudar agora os itens finais do capítulo, o 14 e o 15. São duas mensagens de Elizabeth Isabel da França e de Lamennais. A Isabel da França, ela era a irmã caçula do rei Luís XVI, uma criança, uma jovem muito inteligente, muito benévola, muito sensata, que por vezes o rei, o irmão mais velho, pedia a ela conselhos do melhor proceder, o que ela então fazia com muito cuidado. E Lamennais, nós sabemos, político, filósofo, padre, trabalhou muito pelo distanciamento da igreja e do poder. E isto ele conseguiu o ódio do imperador e também o repúdio da igreja. E outros princípios que ele defendia, de fraternidade, de solidariedade, de sermos todos irmãos em humanidade. E nós vamos, então, iniciar com a mensagem de Isabel, que é muito interessante. A do Lamennais, essa história também. As duas mensagens estão na Revista Espírita de março de 1862. A de Lamennais foi recebida depois que, na Sociedade Espírita de Paris, eles reunidos conversavam sobre a questão de um assassino e que ocupava as páginas dos jornais e que foi descoberto com vários crimes cometidos. E nessa mesma reunião vem a comunicação de Lamennais. A da princesa veio em Havre na mesma semana e Kardec achou por bem colocar as duas, achando muito interessante, uma em Paris, outra em Havre, com a mesma temática. E foi recebida em Havre numa reunião familiar. E ela tratando da mesma questão, a caridade para com os criminosos. Mas o que é um criminoso? Nós vamos relembrar a história do Chico Xavier. Todo sábado, o Chico ele reunia com os companheiros embaixo do abacateiro. E ali ele fazia o estudo do Evangelho de Jesus. Uma tarde estavam um dos companheiros falando do aumento da criminalidade e da ausência da autoridade numa ação mais efetiva. E Chico autografava serenamente, até que um dos companheiros falou da pena de morte. Nesse momento, o Chico para e diz: Emmanuel, olha o que ele nos diz. Emmanuel, ele diz que criminoso somos todos nós que somos descobertos. Então, criminoso somos nós, todos nós, quando somos descobertos. Quando a gente, então, reflete esse pensamento, nós vemos que a caridade para com os criminosos não é uma coisa muito distante, não. Está bem, bem próximo, né, a nós. Então, Isabel inicia a sua mensagem dizendo assim: a verdadeira caridade constitui
um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores dessa doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Então, aqui, ela inicia com o destaque que a caridade é um dos sublimes ensinamentos da lei de Deus. Nós vamos voltar, então, nesse capítulo, ao item 9, quando o Fenelon nos diz assim. Ele fala, pois bem, para praticardes a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis, passo a passo, a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Aqui, a Isabel vai falar que nós nos concedido misericórdia pelas faltas que nós cometemos contra a lei do amor. E aqui Fenelon vai nos dizer que se nós praticarmos esta lei, como Deus entende, se fizermos ela passo a passo e chegarmos a amar todos os irmãos, ele vai adiantar na ideia dizendo que nós transformaremos o nosso mundo. Mas o que é a lei do amor? Né? E qual o efeito desta lei? A lei do amor nós compreendemos. Agora, e o efeito desta lei? É Fenelon que vai nos dizer que os efeitos dessa lei são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade na vida terrestre. Então, a consequência da prática da lei do amor é justamente isto, é o melhoramento de toda a raça humana e a felicidade da vida terrestre. E os mais rebeldes, aqueles mais viciosos, serão forçados a se reformar quando perceberem a felicidade que aqueles devotados ao amor sentem. Então, eles se veem tocados, sensibilizados. Nós nos lembramos de um comentário de uma pessoa não espírita quando assistiu o filme do Chico Xavier. Então, ela diz para nós, sabendo que nós éramos espírita, então ela diz, eu nunca imaginei um homem tão santo, e vou te confessar, me deu vontade de ser boa. Me deu vontade de ser boa. Então, é isso que ele fala. Desculpa. É isso que ele diz. Os viciosos serão tocados, né? Serão a fazer essa reforma também neles. Mas o que é o amor? O que é amar? Que amar? Aí já é o Sansão, ex-membro da Sociedade Espírita, quem vem nos dizer o que é amar. Ele disse assim, amar no sentido profundo da palavra é o homem ser próprio, consciencioso, leal. É ver a dor do outro e ser tocado e ajudá-lo. É também saber que todos em humanidade somos irmãos, que somos uma família só. É o que Jesus propõe. Quando Pedro pergunta a ele, Senhor, como devemos orar? Jesus começa a dizer, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso. Já aí um significado. O Pai é nosso. Nosso de quem? De todos nós, em humanidade. Então, o Sansão nos lembra nesse comentário que amar é justamente
nós sentirmos que somos irmãos em toda a humanidade, sem distinção de etnia, sem distinção religiosa, sem nenhuma distinção. Somos todos irmãos. Então, a princesa vai continuar. Considereis que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração, pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhes será pedido do que a vós. No céu e inferno, a segunda parte, que Kardec estabelece, que coloca, né, aquelas comunicações dos espíritos, tem 5 comunicações de espíritos criminosos arrependidos. E todos eles, a mesma temática, que eles não conheciam a Deus, ou não queriam pensar em Deus. Então, eles cometem esses erros sem a responsabilidade que nós temos. Nós somos muito responsabilizados por tudo que nós já temos de conhecimento, de fé e de vivência. E ela continua: não julgueis. Não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferirdes, ainda mais severamente, vos será aplicado, e precisais de indulgência para os pecados em que sem cessar incorreis. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Então, nós não devemos julgar, não julgueis. Isso nos remete a uma lição do livro A Vida Escreve, de Hilário Silva, que ele, na lição 4, ele intitula Conselho Trocado. Ele diz que um grupo pequeno de companheiros vão até a penitenciária da Frei Caneca, aqui no Rio de Janeiro, para visita, para o culto de confraternização e de assistência. E depois dos abraços, depois da distribuição das guloseimas, a dona Almira Barbosa vai passando pelas celas. E numa das celas, o encarcerado lhe fala: Madame, quer arranjar-me um cigarro, por favor? E a dona Almira vira-se para ele e começa a doutrinar. Diz, habituada à assistência de saúde, ela trabalha na área de saúde, e que ela recomenda ele, lembra ele, o prejuízo do cigarro, a poluição do meio ambiente, o gasto que se tem com o cigarro, a saúde depauperada e até o câncer de pulmão. E o preso observa a dona Almira calmamente, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça. E diz para ela, peremptório: Madame, veja só o que o preso diz. Ora, madame, quem neste mundo está sem algum costume censurável? A senhora é assistente de saúde. Eu sou sapateiro. Com certeza não fuma. Entretanto, tem belos sapatos Luís XV, que lhe prejudicam a saúde enormemente. Já pensou nos perigos do salto alto? A senhora me desculpe, mas tanto erro eu com o cigarro reprovável, quanto a senhora com o calçado inconveniente. Então, nessa historinha simples do Hilário Silva, aliás, o livro é todo assim, com histórias às vezes muito divertidas e muito rápidas, nós vemos esse ensinamento do não julgueis. E a Elizabeth, a Isabel de França, vai nos continuar falando sobre a caridade verdadeira, a benevolência. Sermos benevolentes para com todos, principalmente os mais necessitados. E ela nos lembra
que Jesus usou dessa benevolência para com todos aqueles que aproximaram-se dele. E que nós podemos exercitar esta benevolência com os nossos irmãos constantemente. Basta que tenhamos vontade e determinação de nós irmos cada vez mais sendo benévolos com os nossos companheiros de humanidade. E ela continua. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade. Todos os itens desse capítulo, conforme nós já dissemos, vão nos falar da melhoria do nosso planeta, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas do Pai Celeste. Permite Deus, aí ela vai dizer que Deus permite que reencarnem entre nós irmãos viciosos e criminosos, para que nós possamos desenvolver junto a eles justamente essa benevolência. E que esses espíritos, se não forem tocados conforme somos chamados a fazer, Jesus nos convoca a, na atualidade, principalmente, nós nos ungimos de benevolência para com os nossos irmãos que têm grandes déficits, né? Muitas deficiências no campo moral, porque, conforme já vimos, nós também temos as nossas faltas e devemos usar de misericórdia para com esses irmãos que têm visivelmente faltas muito mais sérias do que a nossa. Então, ela nos diz, todos os espíritos impuros e revoltados que estão aqui neste momento, na oportunidade de serem tocados pelas almas piedosas, serão relegados para os mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Aí nós vamos ver que ela pega o pensamento de todos nós. Nós, quando dávamos um dia uma aula sobre a escala espírita, um dos nossos alunos disse, por que Jesus não pega todos esses espíritos viciosos, impuros, não retira da terra? Maravilha, né? Que maravilha. Aí nós respondemos a ele, justamente porque Jesus conta conosco, para que nós possamos ajudar esses que hoje estão caídos, conforme um dia nós caímos no passado, quedas muito grandes, conforme eles estão agora, né, se comprometendo em quedas, e alguém estendeu a mão. E Jesus nos socorreu. E agora é o momento, com a compreensão que nós já temos dessa doutrina, estendermos a mão. Mas Isabel, já vendo esta ideia, já sabendo dessa ideia que nasce dentro de nós, ela diz assim, deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é parecer a morte que lhe inflige. Não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo Jesus. Então, nós vamos observar Jesus. Aqui, nós vamos ver Jesus no item, né, que nós já vimos aqui atrás, no item 12, já no item 12, nós vamos ver Pascal nos dizendo assim, o Cristo, vamos observar Jesus, é o que ela recomenda, observar Jesus. O Cristo jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava,
fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Aí ele pergunta: quando tomareis, quando o tomareis por modelo de vossas ações? A pergunta de Pascal é essa: quando nós vamos tomar Jesus por modelo das nossas atitudes? E nessa questão do criminoso, nós vemos Jesus não teve, assim, recusa de convívio com nenhum deles. Aquele que era considerado um corrupto, um cidadão desonesto, Jesus passa em meio à multidão, vê esse cidadão lá no alto de um sicômoro e diz: Zaqueu, desce, que hoje eu quero estar na sua casa. Escândalo. Os discípulos se escandalizaram. Como o mestre ia conviver com aquele homem? Todos conheciam sua reputação, mas Jesus vai. E conforme nos lembra Emmanuel, numa das lições, tira Zaqueu da usura, da ambição, para benemerência, a benevolência, que nós sabemos hoje que é Zaqueu, a reencarnação, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes é a reencarnação de Zaqueu. Ele vai, perdoa, com que olhar, com que compreensão. Ele responde a Herodes, a Pilatos, com que amor ele olha Pedro quando é negado por Pedro. E sabendo que Judas vinha com soldados pronto para prendê-lo para o sacrifício, para o crime, ele diz para Judas: amigo, aqui vieste. São ações do Cristo. E quando precisava do evangelho, da palavra de amor, a lei de amor distribuída pela humanidade, pelos gentios, ele busca Saulo de Tarso, um criminoso. Então, o que Pascal nos pergunta, quando nós tomaremos por modelo todas nossas ações, as atitudes do Cristo? É a pergunta que Pascal nos faz nesse capítulo 11, no item 12. O que faria Jesus nessa situação? E aí, a Isabel de França vai nos perguntar assim: observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto a si um desses desgraçados? E ela responde: lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe a mão. Em realidade, ela observa, nós não podemos fazer o mesmo, nós não temos condição de fazer o mesmo, mas nós podemos orar por esses nossos irmãos. A dona Ivone, há 50 anos atrás, tempo do Repórter Esso, que muitos que estão me ouvindo não têm notícia, né, do que seja, era o Jornal das 8, e o Brasil todo parava para ouvir o Repórter Esso, para ver. Primeiro ouvir, depois ver na TV. Dona Ivone anotava, sentava com uma cadernetinha e anotava todos os nomes dos nossos irmãos que prevaricavam em sociedade, que falhavam perante a lei de morte de maneira muito severa, e orava por todos. No Céu e Inferno, as comunicações, todas as 5 comunicações dos 5 assassinos arrependidos, eles pedem oração. E dizem que a oração para eles é um bálsamo, é um conforto, é uma chuva de bênçãos que refresca o sofrimento, o ardor
o calor do sofrimento que eles têm, o arrependimento por tudo que fizeram. Então, a prece para esses nossos irmãos é muito necessária, é imprescindível. E ela encerra dizendo: é tanto o vosso próximo o pior como o melhor dos homens. E a alma do criminoso, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para a perfeição. Ajudai-o a sair do lameiro e orai por ele. A Isabel, ela foi assassinada, porque ela foi guilhotinada com toda a família. Então, ela tem, né? Ela tem um cabedal para nos dizer isso. Ela tem, porque ela sofreu a sentença e certamente compreendeu na espiritualidade, perdoando os seus criminosos. E Jesus é o grande exemplo para nós, porque na cruz, diante de todos aqueles assassinos diretos e indiretos, ele olha para todos, volta a olhar para cima e diz: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é isto, nós não sabemos, dada a nossa ignorância, o quanto de prejuízo nós fazemos quando não seguimos a lei de amor. E no item 15, que é a pergunta feita a Lamennais na Sociedade Espírita, nós vamos encontrar um exemplo de humildade, de simplicidade de Lamennais. Porque se pegarmos escritos de Lamennais, dele encarnado, nós vemos a iluminação dessa inteligência. Ele era iluminado, escrevia muito bem, filosofava. E ele aqui, para responder essa questão, ele se traja de uma humildade que nos encanta. A pergunta é a seguinte: deve-se expor a vida por um malfeitor? O item 15 do capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Ele encerra, Kardec encerra o capítulo com essa pergunta: deve-se expor a vida por um malfeitor? E a proposta da pergunta é essa: acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante o segundo, arriscar-se para o salvar? Que questão, né? Então, tem um criminoso que correndo perigo, pronto para morrer. E tem uma pessoa que pode ser eu, qualquer um de nós, pronto, qualquer gesto, salvá-lo. Deve-se salvar é a questão que Kardec propõe. E Lamennais é quem vem responder essa questão. Ele vem nos dizer o seguinte. Ele vem nos falar o seguinte. Questão muito grave é esta. E é mesmo. Né? Nós fomos convidados a uma sessão de perguntas numa outra casa espírita para a semana que vem. Eu já participei, em encontro já participei, mas eu acho assim dificílimo, né? Você ali de pronto viu uma questão, por ver desafiadora. E essa questão, conforme Lamennais diz, é muito grave. Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Agora, essa frase é extraordinária. Responderei, Lamennais diz,
conformidade do meu adiantamento moral. É o que eu vou propor lá para esse grupo. Eu vou responder de conformidade com o meu pouco adiantamento moral, né? E ele aqui, nós já sabemos, ele já tinha 6 anos de desencarnado. Ele reencarnou no início do século XIX e desencarna em 1856. Então, ele tem uma trajetória, assim, muito grandiosa nessa encarnação como Lamené. Então, ele diz: responderei na conformidade do meu adiantamento moral, de acordo com o adiantamento moral. Pois, o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. Devemos expor a nossa vida por um criminoso, um malfeitor? É uma questão gravíssima, mas o maravilhoso da doutrina espírita, eu costumo lembrar sempre aos jovens, o extraordinário é o quanto ela nos faz buscar, né, respostas, apresentar questões a nós mesmos, nem ao próximo, não, é a nós mesmos. Então, se eu tiver numa situação dessa, o que eu faria? Né? Agora que já estamos tomando conhecimento com a questão, nós já temos um roteiro. O que faria? O que nós faríamos? Pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. E ele continua: o devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Nós socorremos um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade. Deve-se socorrer ao malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebata os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou antes, o passado se ergue diante dele. Então, nesse momento, nessa fração de segundo, volta ao passado, faz-se uma retrospectiva. Ou melhor, o passado se apresenta diante dele. Quem já leu alguns livros, né, daquelas pesquisas das pessoas que morreram e voltaram, todas elas dizem que no último momento vem assim um filme rápido da existência. Todas elas dão o mesmo depoimento. E numa situação dessa, quem já viveu, eu já vivi uma situação de um possível, né, naufrágio de um barco, e no barco desencarnaram 5 pessoas. Então, naquela hora de desespero, realmente você vê passar a sua existência e você faz um compromisso de dali para frente, cada vez mais, cumprir a lei de amor, viver a lei divina. Então, é o que Lamennais fala. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É talvez toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve ao seu passado. O que? Antes, este se reergue diante dele. A morte, talvez, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir ser-lhe terrível. Por isso, lançai-vos, ó homem, lançai-vos todos vós. Esse aqui, lançai-vos, ó homens, é a humanidade, né? Lançai-vos, ó humanidade, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos
arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. O Emmanuel tem uma lição que diz que nós não devemos condenar os criminosos, porque o criminoso de hoje poderá ser um enfermeiro nosso amanhã. Quando eu li, achei a imagem muito forte, né? Mas depois eu vim a saber de um caso, não no Rio de Janeiro, fora do Rio, que isso sucedeu. Um senhor idoso precisou de um acompanhante. E o acompanhante se fez muito prestimoso, muito. Companheiro, amigo, e era uma pessoa que já havia cumprido pena. Era um apenado. Então, nós vemos que, realmente, ali, o espírito pode rever a sua condição e buscar novos caminhos. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Olha só, nós não temos nem que perguntar. Socorrei-lo, porquanto, salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Lamennais, 1862. Então, nós temos nessas duas mensagens, sem dúvida, um roteiro de um mundo melhor. O mundo que nós desejamos, um mundo fraterno, um mundo amigo, um mundo de mãos estendidas, principalmente aos fracos, aos necessitados, um mundo de seguidores do exemplo, do modelo que é Jesus. E estaremos assim, construindo, sem dúvida, o mundo que todos nós desejamos, que é um mundo melhor, que é um mundo de regeneração. E para encerrar, nós vamos ler um poema de Maria Dolores que nos conta a indagação de Maria a Jesus e o que ele fez nesse período que ele ficou, né, sem manifestar-se. Ele morre na cruz e passa 3 dias. O que ele faz nesse período? Então, o poema diz assim, Maria Dolores. Jesus e Maria, quando ele aparece para Maria lá no túmulo. A autora é Maria Dolores. Senhor, onde estiveste? Mas Jesus respondeu: não, Maria, não fui ainda ao alto, nem me levei sequer a um plano à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo e, pouco a pouco, consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então, nós vemos nesse poema a grandeza do amor de Jesus por Judas e por todos nós que não cumprimos fielmente a lei de amor, a lei divina. Que Jesus nos ampare, Deus nos ilumine e que tenhamos muita alegria ao trabalhar
a benefício de um mundo melhor. Que Maria de Nazaré nos envolva em seu manto estelar iluminado. Que assim seja.